A paz do nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque mais um dia nos concedeu para louvarmos, adorarmos e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Amém? Bom dia para você, boa madrugada, que você possa neste momento abrir os teus ouvidos espirituais, abrir a tua mente e abrir o teu coração para receber a palavra de Deus. Comece esse dia declarando aquilo que você deseja viver. Comece esse dia já declarando que vai ser mais um dia de vitória para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que a vitória é nossa em Cristo Jesus. E eu creio nessa palavra. E por isso, ainda nesta madrugada, início de dia, eu posso declarar que a vitória é minha em Cristo Jesus. Independente de quem se levanta, durante o caminho, eu vou vencer. Você vai vencer. Nós precisamos entender que o nosso Deus está acima de todas as coisas. Amém? Pegue sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Vamos começar esse momento com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1. Desembaracemo-nos e deixamos de lado todo o obstáculo e aquele pecado que tão prontamente nos prende e nos embaraça, e corramos com resistência paciente o percurso da corrida indicada que nos é proposta. Desembaraçamos e deixamos de lado todo obstáculo. Que obstáculo é esse? Quais são os obstáculos que nós devemos deixar de lado? Um dos obstáculos que Paulo fala aqui é o peso desnecessário. Muitas das vezes nós tentamos prosseguir, mas carregamos pesos em excessos. Carregamos coisas que Jesus já tirou de nós. Carregamos coisas que nós já fomos livres dela, como o teu passado, como os teus erros do passado. Jesus já te livrou de todos eles. Então deixe o peso da culpa, o peso da condenação, deixe isso e prossiga na sua caminhada. E aquele pecado que tão prontamente, habilmente e inteligentemente, rápido, nós precisamos deixar rápido. Sabe, uma corrida, eu acho lindo porque Paulo ele faz essa analogia entre a vida cristã e uma corrida. Quando o escritor das cartas aos Hebreus, ele disse essas coisas para se desembaraçarem, deixar de lado todo o obstáculo. Ele estava pensando nos corredores daquela época, porque Paulo tinha muito conhecimento de muita cultura. Paulo era rico em conhecimento. Antes de se tornar Paulo, ele era Saulo, doutor, inteligentíssimo, né? Estudou, teve um mestre tremendo, Gamaliel, que lhe ensinou muitas coisas. Então Paulo era muito inteligente. Naquela época os corredores corriam igual corridas hoje. E hoje ganhamos medalha, mas antes eles ganhavam uma coroa feita de ramos, galhos, e colocavam na cabeça, uns galinhos de flores. E ele fez essa analogia, e eu gosto dessa analogia, né, dele falando. Eles literalmente se despiam de suas roupas, ficando com uma simples tanga. Porque aqui Paulo diz que nós devemos deixar os pesos para trás. Porque naquela época, e até hoje, quando você vê uma corrida, os corredores usam o mínimo de roupa. E naquela época eles tiravam toda aquela, tipo
um vestido, uma coisa que eles usavam, e corria apenas de tanga. Por quê? Para se tornar mais livre e mais rápido. O peso das roupas os faziam ser mais lento. É porque o peso que a gente carrega em excesso nos faz andar lentamente e muitas das vezes nos cansa, tentando nos fazer parar. Por isso que Jesus diz que nós devemos deixar o nosso jugo pesado e pegar o dele, que é leve. Porque o peso do ser humano impede o próprio ser humano de prosseguir na corrida. Quando você carrega algo pesado, você se cansa e você quer desistir, você quer parar, você quer descansar, você quer, deixar para lá. E é por isso a importância de não carregar peso, para que nada impeça você de prosseguir nessa corrida. Ele continua dizendo que é necessário correr. Mas aí eu te faço uma pergunta. Por que você está correndo essa corrida? Por que você está prosseguindo? Você está continuando, você está prosseguindo porque tem que prosseguir ou porque você quer vencer? Porque um corredor, quando ele entra na corrida, ele corre para vencer. Esse é o objetivo dele, vencer. E não apenas participar de uma corrida. Nós não estamos aqui para participar da vida de ninguém, mas para viver a nossa própria vida com louvor e vitórias. E Deus espera que você viva a sua vida com entusiasmo, com vontade, sem culpa, sem condenação, mas que você viva com vontade para vencer, com toda a garra e determinação para vencer. Para desenvolver o nosso potencial e ter sucesso em nos tornarmos quem Deus pretende que nós somos, teremos de deixar de lado outras coisas. Nós nunca vamos ser quem Deus quer que nós sejamos se nós não abrirmos mão de certas coisas, se não abrirmos mão de certos pesos. Muitas das vezes nós precisamos abrir mão do nosso próprio eu para sermos quem Deus deseja que sejamos. E quem Deus deseja que sejamos? Deus deseja que sejamos vitoriosos. E nós precisamos vencer essa corrida para ser vitoriosos. Para sermos vencedores na vida, precisamos fazer coisas que deem suporte aos nossos objetivos e nos ajudam a cumprir o nosso propósito. Precisamos aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Há pessoas bem intencionadas que querem nos envolver em situações intermináveis, as quais no fim das contas roubam o nosso tempo e geram frutos. Por isso é importante você dizer não, porque nem todas as pessoas te oferecem coisas boas. Nem todas as pessoas vão te oferecer uma vitória, vão te oferecer um louvor e um triunfo. E por isso você precisa aprender a dizer não, para que você não venha fazer coisas que você não deseja fazer, para que você não venha parar diante das dificuldades. O apóstolo Paulo estava atento ao desenvolvimento do seu potencial. Ele se imaginava em uma corrida levando ao limite cada nervo, músculo e empregando toda a sua força. Às vezes a gente anda, às vezes a gente percorre um caminho, às vezes a gente está na nossa vida, mas a gente não presta atenção em nós mesmos. A gente não dá atenção ao que estamos sentindo, ao que estamos pensando. Nós apenas andamos, prosseguimos, como dizem por aí, empurramos com a barriga, sem dar atenção a nada. Mas Paulo, fazendo essa analogia com a corrida, ele presta atenção em tudo. E eu acho lindo que
apesar do cansaço, porque Paulo diz que ele passou por todas as coisas. Paulo sentiu fome, Paulo sentiu dor, Paulo foi preso, Paulo foi rejeitado, Paulo foi humilhado. Mas quando ele sofreu cada uma dessas coisas, ele não quis parar. Ele percorreu um caminho. Ele foi indo, até desenvolver o seu total potencial. Ele foi empregando a sua força em cada caminhada. Ao contrário de nós, que todas as vezes que somos humilhados, todas as vezes que somos desprezados, todas as vezes que somos rejeitados, a primeira coisa que nós fazemos é sentar e chorar. É querer parar, é querer desistir, é querer tirar a própria vida. Não sonhar mais, não esperar mais. Esse é o desejo de nosso coração. Mas ao contrário, Paulo está dizendo que nós precisamos correr uma corrida sem pensar em desistir dela, mas olhando para o alvo, para o objetivo, olhando para a vitória, olhando para o prêmio que nos espera. Quando nós olhamos para os nossos objetivos, não tem nada que nos pare. E você, no meio dessa luta que você está passando, você precisa olhar para o seu objetivo, para o que você quer. Por que você está lutando por isso? Por que você está lutando para que isso permaneça, para que isso dê certo? Por quê? De que vale uma luta se você vai desistir dela? Mas vale lutar até o fim, tendo a certeza da tua vitória. Nós devemos nos posicionar e entrar em concordância com Deus, de que seremos excelentes, de que nós seremos mais que vencedores, de que a vitória é nossa. Sabe, nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida e podar coisas, tirar coisas que nos embarace ou simplesmente roubem o nosso tempo, nosso tempo. Se a gente andar distraído, com os olhos não atentos ao nosso foco, mas com um olhar distraído, tudo que nós formos ver no caminho, enquanto corremos, nós vamos parar, porque as coisas vão chamar a nossa atenção. Então é necessário nós mantermos o nosso foco, olhar fixo, sem distração, para que nada roube o nosso tempo, a nossa força, a nossa esperança e a nossa determinação enquanto corremos. Precisamos ser determinados, trabalhar duro, sim. Trabalhar duro eu não digo fisicamente, mas trabalhar duro a nossa mente, a nossa alma e nos recusar a desistir. Todas as vezes em que você pensar a desistir, todas as vezes em que você pensar em desistir, recuse-se em concordar com esse pensamento e eleve os seus pensamentos para Deus, extraindo força de Deus e não dependendo de nós mesmos. A palavra de Deus diz que Ele é a nossa força e nós devemos, nos momentos de cansaço, de dor, buscar essa força. Sabe, Pedro, ele voltou de uma pescaria muito cansado. Ele voltou de uma pescaria frustrado. Afinal, um bom pescador tinha passado a noite inteira pescando e nada trouxe para casa. Estava frustrado, desanimado, entristecido, lavando as suas redes. Já tinha desistido da pesca. Agora estava lavando as redes para ir para casa. Jesus então chega e diz: lança a rede no mais profundo. Pedro não tinha força para fazer isso. Pedro não tinha ânimo para prosseguir pescando. Tudo que Pedro queria era ir para casa, depois de uma noite de trabalho frustrante. Mas Jesus disse: não, lance a rede novamente. Continue pescando, continue lançando, só que agora no mais profundo. E eu acho lindo que Pedro, ele não concordou com o que ele estava sentindo.
Ele não concordou com o que ele estava pensando, mas ele escolheu, decidiu concordar com a palavra de Deus. Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. Pedro não olhou para a sua força, mas buscou a força de Jesus e pescou. E foi uma pesca maravilhosa, como nunca tinha pescado antes. E é isso que acontece se nós decidirmos buscar a força de Deus e concordar com a palavra de Deus. Nós pescamos de maneira maravilhosa. Nós vencemos de maneira extraordinária. Nós vivemos coisas grandiosas. O que tem parado você? O que tem distraído você? De que você precisa abrir mão nessa sua caminhada com Deus? O que tem cansado? O que tem feito você desejar parar e desistir? Nós precisamos concordar com Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e não a nossa voz, e não o nosso cansaço, e não a nossa dor, e não a nossa decepção, e não a nossa frustração. Mas ouvir a palavra de Deus, que diz que somos mais que vencedores. Paulo, ao terminar essa analogia, ele diz que quem corre a corrida da fé corre em direção a um alvo. Não por uma coroa de flores que seca, mas pela coroa da salvação, que é eterna. Qual é o objetivo da sua corrida hoje? Por quê? Para quê você está lutando? E por que você está querendo desistir? Está cansado? Está sofrendo? Está sendo frustrado? Está desanimado? Prossiga. Prossiga. Abra mão de todo esse peso e prossiga. Abra mão de querer provar para alguém. Abra mão de querer ser melhor. Abra mão de querer provar de que você pode, de que você é força. Abra mão de querer agradar. Apenas prossiga para o teu alvo, olhando para Cristo, buscando a força de Cristo, para que você desfrute da tua vitória. Posso orar por você? Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, nesta madrugada, louvando e bendizendo o teu santo e maravilhoso nome. Nós te agradecemos porque mais um dia o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos porque mais um dia o Senhor nos ajudou a permanecer de pé. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor irá fazer neste dia. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia. E te pedimos, ó Pai, seja conosco enquanto corramos, enquanto caminhamos. Seja conosco, ó Deus, para que possamos prosseguir, ó Pai, diante de toda dificuldade, diante de todo desânimo. Nos ajude a buscar a tua força, nos ajude a encontrar a tua força no meio de toda dificuldade, no meio de toda dor, no meio de toda frustração. Nos ajude a prosseguir. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, tu és o nosso alvo. Nos ajude a prosseguir olhando para ti. Nos ajude a nos livrar do peso, do sobrepeso, da sobrecarga. Nos ajude a abrir mão do que for necessário para prosseguir na corrida da fé. Que não venhamos olhar para as distrações do mundo, mas prosseguir olhando para ti. Nos ajude a viver o dia de hoje com louvor, com glórias e com honra. Nos ajude a ter cada dia mais perto de ti, ó Deus. Nos ajude, Senhor Jesus, eu te peço em nome de Jesus,
Ajuda cada um que está aqui, cada um que vai ouvir depois, dando força, sabedoria e discernimento, para que possamos concluir essa carreira da fé, chegar ao objetivo, em nome de Jesus. Seja conosco nesse dia, nos dando ânimo, força, sabedoria, nos ensinando a nos levantar todas as vezes que cairmos, nos ensinando a ficar de pé. Nós corremos, Senhor, corremos para Ti, vivemos para Ti, buscamos a Tua força. Então nos ajude, quando bater o cansaço, nos ajude a prosseguir. Quando bater o desânimo, nos ajude a prosseguir. Nos ajude a ser luz, nos ajude a ser sal neste dia. Nos ajude a levar a Tua palavra a quem necessita. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar o seu dia. Que nesta madrugada você possa declarar que a força que você tem, ela vem de Deus. E por isso você não vai parar. Amém? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe seu dia e que você possa desfrutar da tua vitória de hoje. Fiquem com Deus.